Bom dia! Tô aqui para compartilhar mais uma palavra com vocês. Eu tava lembrando aqui da história de Moisés, inclusive eu vou falar domingo sobre isso. E amanhã eu vou estar em Caxias, hein? Na congregacional, comunidade congregacional de Caxias, 7h30 da noite. Então eu vou me aprofundar mais sobre isso nesses dias. Mas eu tava pensando aqui que Moisés, ele era um hebreu, ele nasceu numa época onde os hebreus estavam sendo perseguidos, na verdade eram escravos, e Faraó perseguiu, decretou uma lei onde os hebreus recém-nascidos teriam que ser mortos, e Moisés nasceu ali nesse contexto. Só que ele foi encontrado por uma egípcia e cuidado por uma egípcia. Na verdade, Moisés, ele era um pouco egípcio e um pouco hebreu. Ele tinha dupla cidadania. E ele foi criado, ele não foi assim, ele era um hebreu, foi morar no Egito e ficou longe de todo o seu contexto, todos os seus familiares hebreus. Não, ele era um hebreu que vivia no Egito, como os outros hebreus, mas que foi morar no palácio de Faraó e tinha contato com a sua família hebreia. Ele tinha um futuro promissor pelos egípcios e pelos hebreus. Então vocês imaginem as crises que ele não deve ter tido. Quem ele era, crise de identidade, senso de pertencimento. E quando a gente não sabe quem nós somos, tudo fica muito mais confuso. Eu falei ontem que Jesus sabia quem ele era e o quanto é importante a gente andar com pessoas que sabem quem nós somos, para que a gente não precise ficar se justificando. Mas nós precisamos saber quem nós somos, de onde nós viemos. Nós temos que ter isso bem resolvido. Moisés, ele não tinha isso bem resolvido dentro dele. Numa crise específica da sua vida, ele ficou perdido. Ele matou um egípcio, o hebreu achou que ele fosse matá-lo também. Então ele falou, cara, quem eu sou? Eu sou egípcio, eu sou hebreu, eu não sou nada. E ele fugiu. E quando ele fugiu, ele tentou viver uma nova história, ele tentou se encontrar. Porque a gente tem essa tendência de fugir para não encarar a nossa realidade. E quando a gente foge, a gente quer fugir para de repente viver uma outra vida. E às vezes a gente cria um impostor dentro de nós, sabe? A gente vive uma vida que não aquilo ali não é a gente, mas é uma maneira de ser aceita, é uma maneira que a gente encontrou, é uma maneira de não olhar para trás, é uma maneira de não encararmos as nossas dores, é uma maneira de nós não nos curarmos. Mas quando a gente não busca a cura, quando a gente foge da cura, porque tomar remédio dói muito. Tomar remédio não é bom. Você tem que ter horas, tem que ter disciplina, às vezes o remédio é amargo, mas só assim tem cura. E Moisés, naquela época, sem terapia, sem nada, de repente umas ervas para acalmar, né? Ele não buscou a cura e ele achou que fugindo ele iria se encontrar e ele criou uma história para ele. Ele deixou o palácio, ele deixou a sua vida de filho de uma hebreia, com futuro de, poxa, ele é especial, ele foi salvo pelo nosso Deus para viver no deserto. E lá ele constituiu família, ele tentou ver uma nova história, mas ele não era aquilo. Queria que hoje você parasse para pensar se você está vivendo
o que realmente você quer viver, se você está falando o que você quer falar, se você está sendo o que você é, ou você se adaptou a uma realidade, se adaptou a uma pessoa, ou você tem receio de rejeição e por isso tentou, se vestiu de uma roupagem perfeita, de uma roupagem do certinho, do bonzinho, mas você não é isso o tempo todo. Mas você também não gosta do que você é, enfim. Eu queria que você se desse a oportunidade para pensar nisso. E para quem sabe, olhar para si mesmo e encarar as suas dores, as suas perdas, os seus conflitos, a sua falta de senso de pertencer. Queria que você pensasse nisso e entregasse isso para Deus. Moisés fugiu, mas Deus, ele tinha um propósito na vida de Moisés, mas ele estava mais interessado em Moisés do que no propósito. Então Deus foi atrás dele, e eu vou estar destrinchando mais isso, e começou a curá-lo nesse processo de fazer algo para o povo, mas era para ele. Então tem esperança para você, porque Deus não te fez para ter uma vidinha mais ou menos, não te fez para você viver de aparência. Ele conhece o teu coração. Ele sabe quem você é. E esses ajustes que você precisa até fazer, eles só vão acontecer se você explanar, se você parar de fugir, se você parar de criar uma nova Dani, um novo Denis, um novo Luiz, um novo José, uma nova Maria. E colocar para fora a verdadeira Dani, Maria, José, Ricardo. Pensem nisso, tá bom? Uma boa sexta. Sextou pra vocês.